Paz do Senhor a todos, estamos de volta com o nosso podcast Semear no programa EBC em Foco. É muito bom estar aqui com você, você que chegou agora. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar este programa que é de bênção para a nossa vida, é de bênção para a tua vida. E hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que vai falar sobre a promessa de cura divina. A semana passada a gente estudou a lição de número 5, que falamos sobre a promessa de salvação. Se você ainda não viu esta aula, corre lá, está aí na lista, aí na playlist, né? E você vai estar assistindo a lição de número 5. E hoje nós vamos estudar a promessa de cura divina. Está aqui comigo o pastor Marcílio, e ele vai estar lendo o texto áureo da lição. Pastor Marcílio. Amém, presbítero Tiago. Texto áureo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, versículo 4. A verdade prática diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidades que ele não possa curar. Uma lição muito boa, né, pastor Marcílio? Verdade, presbítero Tiago, onde hoje vamos pontuar aqui, explicar biblicamente, né, as promessas da cura divina, como também vamos ter a oportunidade de compreender qual é a origem e também as consequências das doenças existentes no mundo, e também vamos elencar, né, que Cristo continua curando nos dias de hoje. Amém. Pastor Marcílio, a leitura bíblica em classe, você pode estar conferindo aí, não vamos ler para não se estender. Está lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 5. Depois Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. E Tiago, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Então está aí a leitura bíblica em classe, no qual você pode estar meditando depois aí na sua casa. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a promessa da cura divina, que é o primeiro ponto da lição, que tem o subponto a profecia messiânica de Isaías 53, o cumprimento profético no ministério de Jesus, e o terceiro subponto, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. O segundo ponto vai falar sobre origem e consequência das doenças no mundo. Aí vem a origem das doenças no Éden, a consequência do advento da doença, e o terceiro e último subponto, a proliferação de doenças. O terceiro ponto da lição fala sobre Jesus Cristo cura sim. Primeiro subponto, a cura divina faz parte do plano de Deus. Segundo subponto, Jesus cura. E o terceiro e último subponto, o que podemos fazer para receber a cura divina. Está aqui esses pontos e subpontos com muito conteúdo para que a gente possa explorar e meditar e bater um grande papo aqui, né, pastor Marcílio? Verdade, presbítero Tiago, e neste momento queremos cumprimentar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor, dizendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua curando todas as enfermidades, que sejam elas de consequências físicas, espirituais ou emocionais. Então, nesta lição, nós vamos estudar a respeito da promessa da cura divina. Jesus realizou uma obra completa lá na cruz do Calvário, perdoando os teus pecados, curando tuas enfermidades, as tuas feridas, como também ele realizou em nossas vidas, né? Então, a cura divina faz parte do projeto da salvação. Portanto, queridos irmãos e amigos que estão nos ouvindo, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, não importa o horário, nós vamos estar aqui para te
ajudar, mostrando que a promessa da cura divina, ela é bíblica e é também para os nossos dias de hoje. A gente vive num mundo em que as doenças têm se proliferado e a gente sabe muito bem o quanto esse assunto é importante para os nossos dias atuais. E eu quero aqui destacar sobre essa cura divina, essa promessa de cura divina que, para mim, eu não sei se o senhor há de concordar comigo, para mim a maior cura que Jesus trouxe para as nossas vidas foi a salvação, a cura do pecado. Plenamente, concordo com você. O objetivo da lição é realmente falar sobre curas físicas, e é no qual a gente vai começar agora, no primeiro ponto da lição, que vai falar sobre a promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53. Pastor Marcílio. Então, nesta profecia do profeta Isaías, ele mostra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, né? O Cristo que foi pregado, que foi crucificado no Gólgota, ali no Calvário, né? Para que todos nós pudéssemos ter a redenção dos nossos pecados. Então, esta obra no Calvário, ela foi operada de uma forma completa. Então, essa principal profecia messiânica, o profeta Isaías nos deixa muito claro, né, que ele, o Senhor, ele levou sobre si, e não sobre o madeiro. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Tudo sobre o seu corpo. Ele tomou sobre o seu corpo o pecado de toda a humanidade. E é neste ponto, né, que o profeta Isaías diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha, não abriu a sua boca. Então ali há uma separação, né, de uma forma espiritual entre o Deus Pai e Deus Filho, porque Deus não pode se misturar com o pecado, e é neste momento quando Jesus recebe toda essa carga da humanidade, o pecado sobre si, para vencer ali na cruz do Calvário. Essa profecia messiânica de Isaías 53 mostra realmente Jesus ele veio fazer para a humanidade, que foi trazer redenção e trazer cura, porque realmente a humanidade estava doente. A Bíblia também afirma, presbítero Tiago e todos que estão nos ouvindo, que Jesus ele teve um tríplice ministério. Ele veio, né, curar, ele veio salvar e veio dar vida a todos que necessitam, né, da salvação. O versículo 5 de Isaías 53 diz assim: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós recebemos o resgate aí por meio do sofrimento vicário, né? O único substituto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia também diz aqui, presbítero Tiago, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 24, o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Pedro aqui ele é bastante enfático, o apóstolo Pedro é bastante enfático aqui. Não é? Ele diz em seu corpo os nossos pecados, porque tem um hino, né, que fala que por fora só viram madeira, mas por dentro estava os meus pecados, né? Na cruz, que era muito pesada. Muito pelo contrário, ele, Jesus, levou sobre o seu corpo os nossos pecados, as nossas dores, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Aí existe a conclusão: e pelas suas feridas, que não foram poucas, quando as drusas batiam no seu corpo, a sua carne era desfacelada. Então ali Jesus estava sofrendo pelos teus pecados, meus pecados, e pelos teus pecados também. Aí conclui dizendo, né, através das feridas dele,
nós recebemos a cura, nós fomos sarados. Então aqui, todas as nossas dores, as enfermidades, as calamidades, ele levou sobre si, sobre o madeiro. O pastor Marcílio, o comentarista diz aqui que esses sofrimentos foram tanto físico como espiritual. Pois bem, porque essa palavra cura divina, que é a palavra-chave, né, desta lição, na promessa de cura divina, é justamente, presbítero Tiago, o restabelecimento, né, da saúde do ser humano. Ou seja, esse restabelecimento, ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual, por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então, nós somos curados das nossas emoções, das nossas enfermidades físicas, como também espiritualmente. Nós precisamos desta cura e Jesus, ele se tornou a cura para nós quando foi imolado ali no Gólgota pelos nossos pecados. Então vamos agora para o segundo subponto da nossa lição, do primeiro ponto, que vai falar sobre cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 ao 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. O maior objetivo a ser alcançado pelo ser humano, como por exemplo a sogra de Pedro que ela recebeu, né, da parte de Deus, não é a cura divina. Ela recebeu sim a cura divina. Recebeu a cura divina, porém, ela futuramente veio a morrer, né? Então, a cura mais importante, como você falou, pontuou no início, não é a cura divina, e sim a salvação. Pois a cura divina é um sinal que vai apontar para a salvação. De que forma? Levando, né, as pessoas a crerem que mais importante do que a cura em si mesmo é a salvação da alma. Tanto é que o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 20, ele diz o seguinte, que os discípulos pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais, né, que se seguiam. Então, toda a caminhada dos discípulos foi levando à cura divina. Então, a cura divina, de que forma? Através da salvação, levando o evangelho e através da salvação que as pessoas recebiam, eles também estavam indiretamente recebendo a cura dos seus pecados. Essa cura que aconteceu com a sogra de Pedro, a gente vê que foi um querer de Jesus. Jesus olha para aquela mulher e tem misericórdia dela. A gente vê que a cura, ela acontece através da nossa fé, claro, que a gente tem que ter fé para poder ser curado, mas também a gente tem que destacar aqui que também depende do querer de Deus, de querer curar ou não. Justamente por isso que existem muitas causas bíblicas que nós vamos pontuar com relação às enfermidades. Quando o comentador aqui fala sobre a cura da sogra de Pedro, né, mostrando que durante o ministério terreno, o maior propósito, né, do ministério de Jesus era justamente salvar a humanidade. Porém, também como propósito, ele tinha em relação às curas divinas. Era justamente o quê? Marcar, né, o seu ministério terreno como sinais de sua messianidade. Então, por exemplo, aqui fala que ele curou a sogra de Pedro, mas também curou muitas outras enfermidades. Por exemplo, lá em João, capítulo 2, versículo 23, a Bíblia diz assim que muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, passaram a acreditar, crer nele. Outro detalhe, lá também no livro de João, capítulo 4, versículo 46 ao 54, nós temos o relato da cura
do filho de um oficial do rei, né? Ele pediu ao Senhor e o Senhor ordenou a palavra, e quando ele chegou na casa, o filho já estava são, já estava curado. Lá no capítulo 6 de João, também, no versículos 1 e 2, a Bíblia diz que grande multidão o seguia, né? Porque via que os sinais que Jesus operava, né, sobre os enfermos era de forma assustador. Porém, a Bíblia diz que durante o seu ministério, Jesus realizou muitos milagres, muitas curas divinas. Tanto é que aqui na leitura bíblica diz que trouxeram-lhe muitos endemoniados também. Então, quando a gente vê aqui endemoniados, e com a palavra Jesus expulsava os espíritos imundos, é porque a causa da enfermidade, das doenças, são emocionais, como nós já falamos, espirituais e também, né, físicas. Então é isso que nós vamos abordar nos próximos tópicos. E também essas doenças veio através do pecado, né? Porque a gente tem que deixar bem claro isso, porque lá no conceito original, no pensamento original de Deus para o homem não tinha doença. Justamente. Não é? Vamos então para o terceiro subponto, que fala sobre os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos e os demais líderes da igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração. A Bíblia diz que a cura também é para os dias de hoje. Tiago, né, no capítulo 5, o apóstolo, ele nos traz aí 3 orientações condicionadas, né, à nossa comunhão com Deus. Aí ele diz lá em Tiago, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Então, o que eu estou falando aqui agora são as curas estabelecidas por Deus, né, para todos aqueles que creem, para os dias de hoje, né? Então, aqui nós observamos que se estiver alguém doente, chama os presbíteros. A Bíblia diz assim, ó, está alguém entre vós aflito? Ore. É isso que Tiago nos ensina. Estar alguém contente, cante louvores, porque até mesmo, presbítero Tiago, através dos louvores, nós somos curados, nós somos restaurados, né? A nossa vida recebe uma alegria profunda em nosso ser através do louvor. Tiago diz assim novamente, está alguém entre vós doente? Aí ele conclui dizendo, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele. De que forma? Ungindo com azeite. E o azeite, todos nós sabemos que é o símbolo do Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo. Então, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Então, mesmo se o doente não tiver fé, mas quem estiver orando por ele tiver fé, o doente será curado, né? E até mesmo, outro detalhe, o contrário, se o doente tiver fé e quem estiver orando não tiver fé, o doente será curado pela fé que ele deposita, né? E o Senhor o levantará. A gente vê o paralítico dos 4 amigos que levaram pela fé. Levaram, não tinha como entrar onde Jesus estava, e eles subiram pelo telhado e ali desceram o paralítico. Aí é quando Jesus diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, os fariseus estavam ali querendo combater com Jesus, né? Aí Jesus diz, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o dono da cura, do poder, estava ali. Se houver cometido pecado, que é o que aconteceu ali, né, naquele paralítico, né? Ser-lhe-ão perdoados, porque Jesus, através da sua onisciência, ele sabia que aquilo ali foi consequência do pecado. Existem enfermidades que são consequências de pecado e existem enfermidades que não são consequência de pecado, que é o caso de Jó, que daqui a pouco nós vamos relatar um pouco. Tudo que aconteceu na igreja primitiva, a gente vai ver que houve muitas curas, houve muitas bênçãos de Deus
através dos irmãos que estavam ali na vida das pessoas. Jesus, ele não mudou. Essa porta de cura, essa porta da graça, da misericórdia de Deus está aberta para nós hoje. Nós temos que entender, você que está nos ouvindo, que Jesus, ele não mudou. Agora, ele precisa ver em cada um de nós fé. Só isso. Para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Ele é o mesmo, ele não mudou, a sua palavra é viva e eficaz. Aquele que crê, receberá de Deus vitória e cura para a sua enfermidade. Pois bem, presbítero Tiago, olhe bem, os sinais, eles apontam, como também os sinais, eles acompanham, né, todo aquele que crê. Aqui a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3, o seguinte: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que, por suas mãos, se fizessem sinais e prodígios. O Evangelho, quando estava sendo pregado lá em Icônio, em Listra, em Derbe, né? Como também em Antioquia, a Bíblia está nos dando direito aqui de dizer que todos esses sinais estavam acompanhando quem crescem na palavra, quem acreditassem, quem recebesse. Ou seja, o propósito de qualquer milagre na vida de um ser humano deve ser sempre o de levar as pessoas à salvação. É isso que Atos dos Apóstolos está nos informando aqui. Como também lá em Romanos, capítulo 15, versículo Romanos, a Bíblia nos dá isso aqui a entender. Romanos, capítulo 15, versículos 17 ao versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Né? Aí diz o versículo 19: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém a arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então os sinais e maravilhas, os prodígios, eram levados, né, pelos apóstolos. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, informando claramente, né, que todos aqueles que acompanham os sinais acompanham quem crê. Então é este o objetivo, né, do ministério tanto de Jesus, quanto do apóstolo Paulo, quanto também o ministério dos discípulos, e nós que somos, né, homens de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus para testificar também da graça curadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Feito aquela passagem que fala de Pedro, né? Pedro e João, quando chega no templo, aquele coxo, né? Chega até ele pedindo esmola. Ele diz: não, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, seja curado. Então, é como o senhor está falando aí. Estava com ele, acompanhava ele, né, através de Cristo na vida dele. A unção de poder mostrar para o mundo que o evangelho de Jesus Cristo é real e verdadeiro. E o mundo vê como? Através dos milagres que aconteciam, através da vida de Pedro, através da vida de João, através da vida dos irmãos da igreja primitiva e também da nossa vida. Justamente, os sinais, né, sobrenaturais, acompanhando através da pregação do evangelho, né? Então vamos agora para o segundo ponto da lição, que fala sobre origem e consequências das doenças no mundo. Aí, pastor Marcelo, a gente já vai falar sobre a origem das doenças no Éden,
a consequência do advento da doença e também a proliferação de doenças, né? A gente vai fazer um resumão aqui do segundo ponto da lição. Justamente, né? Porque todos os três pontos aqui, né? Os subtópicos estão interligados. Estão ligados, Justamente. Então, nós observamos que a origem, né, e consequência dessas doenças no mundo, ela lá no Éden, como diz aqui o comentador, né, ele diz que essa trágica consequência remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais. Então, a enfermidade física, né, é um fato incontestável, porém, quando se trata de saber qual é a origem dessas doenças, nem todos os crentes creem na mesma causa. Isso aí é um ponto muito interessante, né, a se observar. Contudo, presbítero Tiago, a Bíblia Sagrada afirma, como o comentador coloca aqui, que o maior motivo foi justamente a queda pela desobediência dos nossos primeiros pais, que está lá registrado no capítulo 3 do livro de Gênesis. E eu não tenho dúvida disso, pastor Marcílio, porque, como eu falei, quando Deus criou Adão e Eva, não existia doença. Justamente. Era tudo bonança, né? No plano original de Deus não se existia doença. Pois bem, aí o que é que nós observamos? Que o pecado tornou-se a razão pela qual o mal, né? Que mal é esse? Todas as enfermidades, as dores, os sofrimentos, que levou até mesmo o homem à morte, né? O mal natural impera sobre a humanidade nos dias de hoje também. Está tudo lá em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7, né? Como também, se a gente observar, dos versículos 22 ao 24, nós observamos a trajetória desde a serpente enganando os nossos pais até a queda deles, né? Todavia, o que é que nós observamos dessas consequências, né, com relação a essas doenças aí? Nós sabemos que toda enfermidade, como nós já falamos, acompanha, né, acompanhada de dor, sofrimento e morte, é consequência do pecado pessoal. Repito, pecado pessoal, porque nós vamos relatar um pouquinho sobre esse pecado pessoal em relação à vida do patriarca Jó. Há, no entanto, debilidades físicas que são o efeito do pecado, enquanto outras enfermidades procedem de causas espirituais, como também de causas naturais. E algumas, né, enfermidades ocorrem de acordo com um propósito divino. Aí nós vamos observar aqui, nessas consequências, né, do advento da doença, o patriarca Jó. A doença de Jó não era um produto do seu pecado pessoal, repito, do seu pecado pessoal, não é? Mas da vontade permissiva de Deus. Satanás disse a Deus em Jó, no capítulo 1, versículo 11, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tens, e verás. Olha que ousadia. Satanás, né? Capiroto, diz na face de Deus, né? Se não blasfema de ti na tua face. Aí no versículo 12, Deus responde a Satanás: eis que tudo quanto tem está em tuas mãos. Ou seja, Deus entrega, né, a vida do patriarca Jó nas mãos de Satanás, mas lhe dá uma ordem. Qual é essa ordem? Somente contra ele não estendas a tua mão. Presbítero Tiago, Satanás não aproveitou a oportunidade ali naquele momento, ó, saiu da presença do Senhor e já foi cirandar na vida do patriarca Jó. Então Jó, ele recebeu todas aquelas enfermidades, nós sabemos que Deus lhe outorgou a cura, mas foi uma enfermidade não de consequência do pecado, mas a gente observa que foi uma permissão divina. Então, a gente já tem que abrir um parênteses aqui, não é? Então, quer dizer que existem enfermidades que pode ser uma permissão divina, existe enfermidade que vem
por causa realmente da nossa natureza, algum desgaste, né, físico. E também existe enfermidade que vem da parte do inimigo. Justamente. A gente está vendo aqui 3 tipos de enfermidade. Pois bem, então, olhe bem, quais são essas causas que a Bíblia mostra com relação a essas enfermidades? Existem muitos motivos. Eu vou citar apenas 5 motivos aqui das causas bíblicas em relação às enfermidades. Primeiro motivo, com relação ao pecado. Aqui o comentador ele também nos ensina dizendo que uma das principais consequências do pecado, né, e advento dessas doenças foi justamente a diminuição do tempo de vida do ser humano. Por exemplo, ele nos ensina aqui que Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos. E lá no Salmo 90, né, ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez, aquele que se cuida, né? Fazendo educação física, cuidando do corpo, se alimentando bem, né? Tendo boas noites de sono, tendo uma vida de tranquilidade, chegam a 80 anos. O melhor deles, né, é a canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Eu fiz uma pesquisa no Google, né? Que é onde a gente pesquisa. E a perspectiva de vida dos brasileiros estão acima de 76 anos. Muitos podem chegar, né, a 80 anos, mas a perspectiva dos brasileiros hoje está em cima de 76 anos. Então, quando o senhor falou aí que, quando a gente vê aqui, ó, Adão viveu 930 anos. Veja como veio caindo de lá para cá. Justamente. Então, isso aí é consequência de quê? Da queda dos nossos primeiros pais. Nós herdamos essas consequências, né? E Deus, ele não tira as consequências das nossas vidas. Ele usa as consequências para nos curar. Nós precisamos se adaptar com essas consequências, conviver com ela para receber a cura. Deus usa para nos aperfeiçoar. Aí, ó, por exemplo, Jesus disse ao paralítico ali lá no tanque de Betesda, né? Lá em João, capítulo 5, versículo 14, né? Ele foi curado e Jesus disse para ele: não peques mais. Ele recebeu a cura. Pegou a cama dele, ó, andou e Jesus curou. Mas depois ele voltou ao erro, né? Então, justamente é o motivo do pecado. Outro detalhe, a cura do cego de nascença, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus, lá em João capítulo 9, versículo 1 e 2, que é justamente também um dos motivos das enfermidades, que são enfermidades para a glória de Deus. No versículo 1, os discípulos falam o seguinte: a cura do cego de nascença. Eles perguntam ao Senhor Jesus: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus responde: nem ele pecou e nem os seus pais, mas é para que fosse o quê? Manifesto a glória de Deus. Então, a glória de Deus é outro motivo pelas quais, né, a Bíblia nos dá o direito, que são causas bíblicas em relação às enfermidades. Porque existem enfermidades que são para a glória de Deus. Você citou aí, né, o coxo, né, lá na porta do templo chamada Formosa, né, que recebeu a cura instantaneamente. Pedro ali, ó, pegou, né, na mão dele e disse: levanta e anda. Agora, por que aquilo aconteceu? Porque tanto Pedro e João, eles tinham um costume comum, oravam constantemente. Então, quanto mais se ora, tinha uma vida no altar, né, pastor? Mais a cura ela acontece rapidamente. Então, para a glória de Deus, né, o cego de nascença, ele recebeu a cura, né? Então, a manifestação da glória de Deus também, presbítero Tiago, com relação a essas causas bíblicas,
de enfermidade. A gente vê lá no livro do Êxodo, capítulo 7, versículos 3 ao 5, com relação às pragas, né? Aí no versículo 3 diz assim, eu, porém, Deus falando, né, a Moisés, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então ali foram causas bíblicas de enfermidade para que a glória de Deus fosse manifesta. E outro detalhe também, que existem outras causas, né, de enfermidades, né, tanto fisicamente como emocional e como espiritual. Eu tenho aqui possessão ou influência demoníaca. Que isso? Sim. Olha, Mateus capítulo 9, a cura de 2 cegos e de um mudo. Jesus diz aqui, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então, tanto o mudo recebeu a cura, como também, né, os cegos receberam a cura instantaneamente. Então, por causa de alguma influência ou possessão demoníaca, né? Lucas, no capítulo 13, versículo 11, ele diz o seguinte, fala sobre a cura da mulher que andava curvada, né? Então, nesse relato, aquela mulher não podia de modo algum endireitar-se, né? Que tinha... Por quê? Porque ela tinha um espírito de enfermidade. Então, aquela enfermidade que tinha naquela mulher curvada há mais de 18 anos, poderia ser, né, uma possessão ou influência demoníaca. Então, Jesus está pronto para curar as nossas enfermidades. E a gente vê aqui, pastor Marcílio, que essa mulher, ela era conhecida como filha de Abraão. Justamente. Era uma mulher de culto. Ela estava lá no culto, em adoração, e ali era o lugar que sempre ela estava. Mas a gente vê que... Estava no lugar certo, né? Ela estava no lugar certo, mas a gente vê, como o senhor falou aí, mesmo ela sendo filha de Abraão, mas há 18 anos ela sofria com esse tipo de enfermidade. Então, vem aí a questão do discernimento espiritual, não é, pastor Marcílio? O discernimento de saber se a enfermidade realmente vem de uma possessão demoníaca, se essa enfermidade realmente é uma questão do corpo mesmo, da vida, que a pessoa não teve uma vida saudável e assim trouxe uma enfermidade para si, ou se essa enfermidade é uma questão que Deus colocou na vida da pessoa para que lá na frente ele pudesse mostrar o poder dele, a grandeza dele na vida daquela pessoa, não é? Então, como o senhor falou, vários tipos de enfermidade. E a gente só sabe se realmente a gente tiver em oração e tiver o discernimento da parte de Deus para poder ver que tipo de enfermidade aquela pessoa tem. Muito bem. E outro detalhe que nós precisamos compreender e entender também, que nossas palavras, elas têm poder. Se você colocar palavras negativas, né, para a sua mente, com certeza, né, ela será levada ao cérebro e o cérebro vai trabalhar e você vai ficar doente. Se você vai estar dizendo, eu vou adoecer, você realmente vai, porque as palavras, elas são poderosas. Então, a gente tem que se policiar nesse particular e, em vez de professar palavras negativas, glorificar o nome do Senhor, porque através do louvor, como falamos, a cura, ela acontece, né? O hino 7 da nossa harpa cristã diz, Cristo cura sim. Falando aqui da proliferação de doenças, nunca houve tantos problemas mentais como hoje. Problemas emocionais, problemas de ansiedade, problemas de depressão. A gente teve essa pandemia, né, agora, que a gente pode falar aqui, e essa pandemia deixou muita gente em casa e muita gente adoeceu. Muita gente adoeceu da pandemia, mas adoeceu mais de problemas psicológicos e emocionais. Então a gente vive num tempo de proliferação de doenças. A gente não se alimenta bem. A gente vê essas comidas industrializadas que cada dia mais traz consequências para a saúde do ser humano.
Se a gente fosse fazer o que Deus estabeleceu lá atrás, a gente vivia numa vida bem e saudável, porque a gente vê que Deus colocava regras em questão alimentar para o seu povo, era tudo estabelecido. Para quê? Para que o povo vivesse uma vida saudável, uma vida bem. Mas hoje, a gente vê aí o refrigerante da vida, né? A gente vê aí os enlatados, né? Então, às vezes, você diz assim, eu adoeci, chegou diabetes, chegou pressão alta. Mas por que chegou? Estilo de vida. Então, primeiramente, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. O que é que a gente está fazendo para viver uma vida saudável? Para passar dos 80 anos. Por isso que precisamos de boas noites de sono, no mínimo 8 horas de sono, uma alimentação bem balanceada, né? Ter um café da manhã excelente e na janta, principalmente, ter uma janta bastante leve. Então, isso é se cuidar. O corpo, Paulo diz que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos zelar, cuidar do nosso corpo. Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos cuidando de quê? Da casa do Espírito Santo de Deus, né? Que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se nós assim fizermos, o que é que acontece? Nós não vamos ter Alzheimer, nós não vamos ter depressão, como você falou. Depressão é uma doença relacionada ao passado. Quando a pessoa fica presa no passado, então tem que se desprender do passado. Então o estresse é uma doença relacionada ao nosso presente, ao nosso dia a dia. E a ansiedade é uma doença do futuro. Você fica muito preocupado com aquilo que está lá no futuro. Então nós precisamos nos desprender e adorar o Senhor em beleza e em santidade para que essas doenças não sejam proliferadas em nossas vidas. Amém. E eu quero aqui destacar também, você pode estar procurando, né, mais conteúdos sobre a questão da saúde, e eu quero indicar aqui, quem não conhece, é muito conhecido, Luciano Subirá, fala muito bem sobre saúde do corpo, né? Inclusive eu fui para uma palestra, foi muito boa, ele falou muito bem sobre isso. Então você pode procurar aí na internet, tem livros, né, como chegar aos 120 anos com saúde, e por aí vai. Mas o que eu quero destacar aqui e fechar esse segundo ponto da lição, pastor Marcílio, é que a nossa saúde também não só depende de Cristo, não só depende de Deus, não, depende da gente. A gente tem que abrir a nossa mente para isso. O que é que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou destruindo ou estou cuidando? Como o senhor falou. Por exemplo, muitas gorduras, né, saturadas, né, que o povo está, na realidade, se alimentando mal, né? Então, são escolhas. E todas as escolhas, elas têm consequências. Amém. Que papo bom, né? Se você ainda não deu seu like, deixa teu like aqui que vai ajudar o canal ir mais para frente, né, chegar em mais pessoas. Deixa teu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e compartilha. Agora estamos indo para o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre Jesus Cristo cura sim. Glória a Deus. A cura divina faz parte do plano de Deus. Então, aqui, nesse subtópico, né? E no segundo subtópico, Jesus cura. Aí a minha pergunta é, para quem é a cura divina? Em primeiro ponto, Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18, a Bíblia diz é para todos aqueles que creem em Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador. É por meio da fé que nos aproximamos de Deus na certeza de que Ele vai nos dar o galardão àqueles que buscam ao Senhor. Então é isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos ensina. Aqueles que buscam ao Senhor pela fé serão galardoados. Então, todos que creem receberão a cura do Senhor. O salmista, no Salmo 34, verso 11, ele diz assim, aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então, os filhotes
do leão têm necessidade de alimento, mas aqueles que buscam ao Senhor, o Senhor cuida deles, né? Então aqui Mateus, no capítulo 13, versículo 58, o presbítero Tiago e queridos irmãos que estão nos acompanhando, a Bíblia diz que Jesus, ele deixou de realizar muitos milagres e maravilhas, justamente por quê? Por causa da incredulidade do povo. Assim, muitos deixam de receber a cura por não exercitarem a sua fé no Senhor Jesus. E mesmo que exercitem a fé, porque isso pode acontecer, eu estou exercitando minha fé e eu não recebo a cura. Mesmo assim, a promessa da cura divina precisa ser olhada sob a perspectiva de Deus. Até porque a cura, ela está inserida, né, no contexto da transitoriedade da vida humana aqui. Aí a gente vê, por exemplo, o que é que o profeta Isaías, o messiânico, no capítulo 38, versículos 1 e 2, nos ensina dizendo que o rei Ezequias adoeceu. Deus pede, né, para que o profeta Isaías vá ali ao palácio, né, e leve uma mensagem ao rei Ezequias. Então o rei Ezequias recebeu a cura da sua doença e teve a sua vida prolongada por mais 15 anos, né? Ou seja, no entanto, o seu dia de morrer chegou novamente. Então, ele provou, né, da oportunidade, do milagre, do dunamis, da cura. Por quê? Porque ele acreditou, ele entregou ao Senhor, virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, o Senhor usou de compaixão para com ele, pediu que o profeta Isaías humilhou, voltasse, né, justamente. Quem se humilha recebe a cura divina. Alcança de Deus a misericórdia. Alcança, muito bem. Então todos nós, quando nós somos curados por Deus, ele nos devolve a saúde, né? Para que nós possamos ter uma oportunidade a mais de glorificar o seu nome, né? Como soberano Senhor de toda a terra. Então este é o nosso propósito. Nós fomos sarados, fomos curados para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que coisa boa, que papo bom neste momento a gente está tendo aqui. Um papo que alegra o nosso coração, né? A nossa vida, em saber que nós temos um Deus que a intenção dele é que a gente viva uma vida plena, viva uma vida tranquila, né? Glorificando e exaltando o seu nome, sem enfermidade. Foi para isso que Deus criou o homem, né? Para adorar a ele na beleza da sua santidade. Êxodo 15, 26, está até aqui na lição. Eu sou o Senhor que te sara. Então, abrindo parênteses aqui, isso mostra a intenção de Deus em curar. Jesus sempre teve compaixão, né, das pessoas, né? Quando ele curava, ele sempre tinha essa compaixão, né? Chegava se sentia bem, muito bem, se sentia próximo daquela pessoa quando estava curando, né? Curou a mulher do fluxo de sangue, curou o cego de Jericó, a filha de Jairo, olha que bonito, foi até a casa lá de Jairo para ressuscitar aquela menina. A gente vê, pastor Marcílio, que até o dia de sábado Jesus não queria saber não é? Justamente. Se tinha alguém precisando, ele já ia e fazia o milagre, fazia com que aquela pessoa se alegrasse e voltasse a ter a sua vida com dignidade, né? Sem a doença. Assim como Jesus curou, por exemplo, os seus discípulos, muitos eram curados pela sombra do apóstolo Pedro. Muitos eram curados pelo lenço, né, do apóstolo Paulo. Então, o poder que Jesus deixou para os discípulos, também, presbítero Tiago, deixou para nós. Vamos agora para o segundo subponto. Jesus cura. Segundo subponto, o terceiro ponto, diz assim: o mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. É o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Ele tem o poder curador.
Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus, capítulo 13, e versículo 8. Então, a gente tem que ter na nossa mente que Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo. E eu quero dizer aqui com bastante convicção para você que está nos vendo neste momento. Não importa qual seja a sua enfermidade, continua crendo, continua orando, continua clamando, se humilha nos pés do Senhor, porque eu tenho certeza, se assim for a vontade de Deus na tua vida, Ele pode trazer cura para o teu corpo físico. O pastor Stanley Horton, né, em seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, ele diz que uma das razões de suma importância, né, esse livro foi escrito pela CPAD em 1996, né, lá pelas páginas 501, 502, que para crermos que Deus continua curando hoje em dia, é que a crença de que a salvação deve ser estendida, né, e também estendida e entendida como a restauração do mundo caído, depravado, pois Deus é contra o sofrimento humano, né? Deus é contra o sofrimento humano. Não é este resultado da sua vontade, mas uma consequência da queda. É o exemplo que nós falamos aqui do patriarca Jó. Então, porque às vezes a gente pode perguntar, mas como assim? Né? Que Deus é contra o sofrimento humano se o patriarca Jó sofreu. Foi uma causa permissiva para que a glória do Senhor fosse manifesta. Tanto é que mesmo com as perdas, Jó também teve a restituição. Tinha uma finalidade de Deus, né, pastor Marcílio? Justamente. Ali? Já estamos caminhando para o final, mas tem aqui o terceiro subponto que a gente já pincelou ele, né, no decorrer da lição, que fala sobre o que podemos fazer para receber a cura divina. Aqui está dizendo na lição que a primeira coisa é crer que Jesus pode curar. É preciso também confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Então, pastor Marcílio, isso aqui, trazendo uma conclusão, síntese, né? Fechando este terceiro subponto, a gente tem que ter fé em tudo aquilo que Jesus deixou escrito na sua palavra. Pois é, quando se fala de fé, eu sempre falo que é o elemento da apropriação da nossa salvação, é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Aí Paulo diz lá em Romano, o que alguém vê, como esperará? Então, se o homem ele passa a acreditar naquilo que não está enxergando, né, e vê, né, aquilo que não está vendo, a gente compreende que ele está pronto para receber a cura divina. Então, esta promessa é para todos que creem. Então, nós observamos aqui que nós somos curados fisicamente, espiritualmente, presbítero Tiago, emocionalmente, por meio do sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário, né? Outro detalhe, nós somos curados porque essa promessa é um sinal que manifesta o poder de Deus e aponta para a completa restauração, a completa salvação do homem. Enquanto vida ele tem aqui na face da terra, ele tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e receber a cura divina. E também concluindo aqui, a promessa da cura divina é para os dias atuais e para todos os que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Então, concluindo a lição aqui, a gente vê que tudo que a gente falou aqui neste momento faz parte das promessas de Deus para a nossa vida, aqui no qual a gente vem falando, né, durante toda a semana sobre promessas, e essa é uma das promessas de Deus, a cura, tanto para o corpo físico como para o nosso espiritual.
A verdade prática, né, nos ensina algo extraordinário, que Jesus, ele continua sendo o médico dos médicos, né? E não há enfermidade que ele não possa curar. Ou seja, a cura divina é a parte inerente, né, da pregação do evangelho e cumpre o propósito de glorificar a Deus e abrir as portas para a salvação da humanidade. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Amém. Eu quero encerrar dizendo: Jesus cura, sim. Não é? Continue crendo, continue com essa convicção dentro de você, que com certeza você verá o melhor de Deus acontecer na tua vida. Para você receber a promessa da cura divina, primeiro você tem que receber a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Espero que na próxima aula a gente possa ter também você aqui com a gente. Então, continua abençoando este canal. Como é que você abençoa? É compartilhando. Compartilha, não deixa de dar teu like. E na próxima semana a gente estará estudando a lição de número 7, que vai falar sobre a promessa de um coração novo, pastor Marcílio. Lição muito boa. Deus. Então, esperamos você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Vamos orar, pastor Marcílio? Vamos orar. Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, este momento mais uma vez. Estar aqui no podcast Semear, no programa EBC em Foco, onde estamos, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra e levando a Tua salvação, Senhor, Glória a para Deus. todos que estão ouvindo, não importa se é de manhã, de tarde ou de noite. Em nome de Jesus, entra neste lar, abençoa, Senhor, e que traga salvação a todos quantos vão ouvir a Tua palavra. Desde já, certo da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo permaneçam em nossas vidas, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém.